Olá! A partir dessa aula, passaremos a estudar o projeto de uma arquitetura de um processador nos seus detalhes. O processador escolhido para o caso de estudo é um processador RISC, desenvolvido por Hennessy e Patterson na década de 80. Trata-se do MIPS, que é um acrônimo que significa Microprocessor Without Interlock Pipelined States. O MIPS é comercializado até hoje e é encontrado como base em vários microcontroladores atuais e em diversos aparelhos tais como impressoras, roteadores, aparelhos domésticos, dispositivos de automação comercial e industrial. E por que o MIPS? O MIPS é uma genuína arquitetura RISC. O MIPS é amplamente usado atualmente na indústria e na academia. E o MIPS é simples, regular e completo. O início, vamos definir algumas características do processador MIPS 32. O tamanho da palavra Word do MIPS é 32 bits. O tamanho do endereço também 32 bits. Tanto instruções como dados também ocupam 32 bits. Há no MIPS 3 tipos de formato de instrução de máquina. Formatos tipo R, instruções de formato tipo R, instruções de formato tipo I e instruções de formato tipo J. O que significa isso? Significa que fica mais fácil a parte de decodificação e implementação em hardware para manter a performance elevada do desempenho do microprocessador. Os tipos e tamanhos dos operandos tratados pela arquitetura do MIPS são caractere, inteiro sem sinal, inteiro com sinal, números em float, números em double. Pode se tratar da movimentação de dados de uma word, de meia word e de byte. As formas de processamento dos operandos é feita de forma direta, trazendo dados para dentro de registradores e fazendo as operações diretamente com registradores do banco de registradores. Podemos classificar os tipos de instruções da arquitetura do MIPS como instruções aritméticas, de ponto fixo e ou ponto flutuante, instruções lógicas e instruções de deslocamento, ou shift, instruções de acesso à memória, para cópia de registrador para uma posição de memória ou de gravação de um conteúdo no registrador para dentro de uma posição de memória. Existem também uma categoria de saltos ou desvios, que podem ser condicionais ou incondicionais, e outra categoria de instruções específicas para algum propósito ou dedicada a algum tipo de operação. Exemplo, instruções que vão tratar especificamente no uso para procedimentos e funções, e instruções que vão tratar interrupções e exceções, NOP, que é uma instrução que todo processador tem, que significa No Operation, e outras instruções que a gente vai ver ao longo desse curso. As formas de endereçamento existentes na arquitetura do microprocessador MIPS são 5 formas de endereçamento. São essas formas de endereçamento que estão marcadas em azul aí nesse slide. À medida que for passando as aulas sobre o detalhamento da arquitetura, vocês vão conhecer em detalhe o que significa cada forma dessas de endereçamento. Bom, relembrando para vocês que o modo de endereçamento é uma característica da arquitetura específica como calcular o endereço
de memória efetiva de um operando, usando informações mantidas em registradores ou constantes contidas em uma instrução de máquina ou em outro local de memória. Bom, com isso termino aqui mais uma videoaula deste curso.